Boa noite, pessoal. Teremos o único representante mineiro estará na eliminatória da Sul-Americana. Diferente de outros clubes brasileiros, como Grêmio, Santos e Vasco, o Atlético não vai precisar passar pelos playoffs, porque fez o dever de casa. Mas quem protagonizou esse grande evento de hoje? Pelo lado alvinegro veio Everson Natanael, Juan, Alonso Coelho, Maicon Vitor Hugo, Renan Lodge, o Alan Minda, Bernard e o Cassiera. Já o lado venezuelano veio com Graterol, Rosales, Obradovic, Ramos, Vargas, não é o Eduardo, Sagniamo, Moreno, Gonzalez, Castilho, Ponce e Flores. Não vou falar o primeiro nome, porque pouco importa desse time irrelevante, que os únicos dois grandes feitos foi ganhar do Atlético e ganhar do Vasco. Mas como foi a partida em si? Talvez um dos piores primeiros tempos da história do Atlético. Pelo menos que eu conheço assim, não lembro de um primeiro tempo tão ruim quanto aquele. Talvez do ano pode entrar na lista, mas acho que é um dos primeiros tempos pior da história do Atlético. A não ser que, sei lá, em 1900 e lá vai bolinhas tenha tomado 4-0 do Tupinambás. Mas acho que do século, com certeza, é sim um dos piores primeiros tempos. O time até a parada técnica não chegou a dar um chute no gol. Depois deu umas escapadas, mas sem grandes perigos ao goleiro venezuelano. Se eu não me engano, é o zagueiro que é panameño, né? Ele é venezuelano mesmo. Do time venezuelano, melhor dizendo para evitar falar a nacionalidade errada do jogador. E foi necessário a volta do intervalo e ainda um pouco engatinhando para o Atlético melhorar. Depois dos 10 do segundo tempo, que o clube melhorou, porque no primeiro o time estava bem ruim, voltou um pouco devagar, mas o Puerto Cabello também voltou ruim no segundo tempo, porque até o fim do primeiro tempo o Cienciano ganhava do Juventud e com isso ia se classificando ele e o Puerto Cabello. Aí volta o segundo tempo, o time volta na sua proposta feia de quando tiver umas escapadas de jogar. E nisso, isso deixa o Atlético um pouco confortável a sair um pouco mais. Porque o Puerto Cabello, com todo respeito ao clube, é um time horroroso, horrível, sei lá, brigaria com a América pelo último lugar da Série B. Isso se não tivesse garantido na Série C. E assim, o segundo tempo, aí que o clube melhorou. Bernardo, numa jogadaça, marcou um baita golaço. Eu vou comentar um pouco dele, vai ter um vídeo até só sobre ele, que eu pretendo fazer ainda nessa semana. Mas, cara, assim, um baita segundo tempo do time, o time conseguiu crescer, produziu mais, até acho que 1-0 foi muito injusto, poderia ter sido uns 2-0, porque o segundo tempo o clube foi mais estável, o Puerto Cabello não conseguiu fazer nada no segundo tempo, a não ser ver o Atlético jogar. E o que falar individualmente de cada atleta? Everson, acho que sem comentários, fez sim boas defesas, mas acho que não foi tipo, o protagonista, o que é bom. Natanael e Juan. Para mim, grandes destaques positivos. Natanael, a cada rodada que passa, a cada jogo, melhor dizendo, vem se confirmando mais como titular. É um lateral que consegue recompor bem como terceiro zagueiro. Então, mesmo que o clube não comece jogando com 3 zagueiros durante o jogo, ele consegue manter isso. Porque o Natanael consegue fazer melhor essa posição do que o Preciado. O Juan, para mim, jogou bem. Acho que boa parte do que fez o Atlético não perder foi com ele. Alonso, parte estável, ok. O Alonso, eu quero tentar trazer ele como debate sobre... Talvez eu até traga no vídeo que eu vou comentar do Bernardo, que eu não sei se vai dar muito tempo para falar, mas trazer sobre uma fala dele que até preocupa um pouco. Coelho, pior do jogo. Enquanto no último jogo contra o Corinthians ele ainda conseguia, para mim, ele pecava era mais na finalização, que era o grande erro. Dessa vez ele errou em tudo, um dos piores em campo, demorou até para sair na minha opinião. Maicon, para mim, jogou muito bem. Ele e o Vitor Hugo foram, para mim, os grandes destaques positivos da equipe, conseguiram conduzir bem o meio de campo. Tanto que quando os dois saíram, o time do Atlético até, para mim, caiu no sentido ofensivo. Renan Lodge, para mim, a partida ok, tomou um cartão que poderia preocupar, mas o Domingos confiou que ele prosseguiria, né, que não ia fazer cagada e não fez, ainda bem.
O Alan Minda, muito ruim de novo. Pelo visto, teremos o Alan Minda de volta só após Copa. Mas isso é bom, porque o Bernardo, ele jogou bem e tudo. Tanto que desde que o Alan Minda, nos últimos 4 jogos para mim, que ele vem desempenhando mal, é quando está tendo o crescimento do Bernardo. Eu acho que desde que o Hulk saiu, ele pega esse protagonismo. Mas eu quero tratar isso no vídeo solo, mais aprofundado. Mas foi uma baita partida dele. Isso tem que ser válido. Melhor em campo, melhor do Atlético, né? E hoje um dos melhores da Sula, nessa rodada. E o Cassiera, querendo ou não, como o Atlético não conseguiu quebrar muitas linhas do Puerto Cabello, foi para cruzar a bola e tudo, ele para mim não conseguiu desempenhar a sua função bem, mas não prejudicou tanto a equipe. Então acho que não tem muito o que dizer sobre ele. Ele não ajudou marcando gol, mas também não prejudicou. Lianco entrou no fim do jogo, não tem muito o que declarar. O Alan Franco eu gostei, que entrou, ele conseguiu ainda fazer a função do Vitor Hugo bem, não como o Vitor Hugo, mas ainda conseguiu efetuar bem. O Alexandre entrou ok, nada assim alarmante nem preocupante. O Dudu entrou bem, mas ele mesmo sem ritmo, eu gostei que ele jogou bem. Ele conseguiu fazer a função que o Bernardo estava fazendo, porque quando entrou o Cissé, meio que o Cissé entrou para recompor o meio de campo, muito com o que o Christian faz, sabe? Para quem vê os jogos do Cruzeiro, ou quem conhece um pouco do jogador, que o Christian ele pode ficar no ataque, mas na defesa, ficando essa transição melhor. O Cissé veio para fazer isso, fez bem, acho que é uma partida bem nota 6. O Dudu acho que ele conseguiu jogar bem na função do Bernardo, não como o Bernardo, mas bem também. E eu tô falando muito bem, mas foi uma partida boa. Não foi uma partida assim, nossa, jogo estrondoso, ótimo jogo e pá. Foi 1x0, 1x0 eficiente para garantir. O Atlético depois também, como eu falei, não arriscou tanto, mas conseguiu ser mais efetivo, não deixou o Puerto Cabello trabalhar na sequência. E em números, o Puerto Cabello teve 32% de posse de bola, o Atlético teve 68%, 15 chutes para o Atlético, 6 para o Puerto, 3 defesas do Everson, assim como 3 defesas do Graterol. Chances de gol, 4 para o Atlético, 3 para o Puerto. E uma que eu peguei que é bolas na trave, ficou 2x0. Né? Uma no primeiro tempo, do Cassiera, e a segunda eu não lembro quem chegou a chutar, mas foi bem no fim do jogo. Foi um jogo de 1x0, como eu falei, deveria ter sido 2 para mostrar uma eficiência maior do segundo tempo do Atlético. Mas acredito que o resultado foi justo. Passou, querendo ou não, os melhores, que foi ele e o Cienciano. O Cienciano, no segundo tempo, tomou gol do Juventude. O Porto Cabello ficou inútil. Eu não sei se é vergonha, porque o Juventude é do Uruguai, mas é um time meio meia boca do Uruguai. E querendo ou não, o Puerto Cabello tem uma relevância maior do que o Juventude. Então eu não sei se é uma vergonha para o clube. Mas pouco importa, porque a gente talvez veja esse clube ano que vem se Cruzeiro ou Atlético voltar para a Sul-Americana. Mas acredito que agora o foco do Atlético é outro. Mas para completar sobre o jogo, conseguiu a classificação. Querendo ou não, isso diminui o campeonato, os jogos da equipe, que é -2, porque você não vai enfrentar nenhum time do playoff. E isso já ajuda bastante, conseguiu acho que 6 milhões pela classificação, fora o dinheiro que conseguiu nos 3 jogos que venceu em casa, né? Acho que a preocupação fica maior com a janela, porque querendo ou não deve sair bastante gente, tanto que o Barba foi perguntado, dava até para ver a cara dele meio de com as perguntas, porque não era sobre o jogo, é sobre algo que ele não tem um total controle. Ele pode sim recomendar igual a série do Gustavo Scarpa, do Igor Gomes, qual que é outro? Do próprio Dudu. Tinha mais um para sair que eu não lembro agora. Do Renier, não, eu até esqueci dele, mas tem o Renier. Então, assim, ele pode aconselhar a sair, mas querendo ou não, os jogadores desse para sair são complicados. O Igor Gomes e o Scarpa não tem muita proposta. O Dudu, acho que tinha um clube da... Se eu não me engano, acho que foi... Esqueci agora, mas acho que o Remo estaria de olho. Mas sobre notícias do Remo eu não acredito tanto. Parece que, sei lá, todo mundo fala que o Remo está de olho em alguém. Parece que o Remo recebeu bilhões e está investindo em tudo. E o Renier, que é confirmado que o mercado ele vai ser mexicano porque lá recebe bem.
Então é o único mercado que você conseguiria vendê-lo por conta do salário dele. Mas sobre o próximo compromisso do Atlético é contra o Vasco em casa, às 4 horas, dia 31. Dia 31 vai ser uma loucura para mim, porque tem jogo do Atlético, sequência de jogo do Cruzeiro, sequência de jogo do Brasil. Até para gravar vai ser complicado. A curiosos, o Puerto Cabello tem uma decisão contra o La Guaira, que nesse momento que eu estou gravando o vídeo eu não terminei de ver o jogo, mas estava perdendo para o Fluminense classificando, inimigo da resenha. Vai ser no dia 30, às 9 horas, então para quem quiser assistir, né, o Campeonato Venezuelano, tiver com tempo e com certeza não tem amor à própria vida, pode sim assistir esse jogo. E Vasco e Atlético, eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Eu diria que talvez do brasileiro o jogo mais difícil do clube, porque se perder, dependendo da combinação de resultados, pode terminar na zona, o que querendo ou não fica uma pressão, cria muitas teorias do que, nossa, igual querendo ou não, um jogador que vem, ele vai ver o clube na zona, vai ficar meio pressão e tal, torcida meio louca, biruta. Então, terminar acima da zona é importante para o Atlético, vencendo o Vasco, porque as contratações facilita, a contratação vai vir, vai ver que o clima está um pouco mais leve, vai ver que o clube está vivo nas 3 competições, pode tentar ganhar uma, tem um adversário fácil na Copa Libertadores, na Copa do Brasil, pode ter na Sul-Americana também uma facilidade. Se ganhar, se eu não me engano, ele volta a ficar bem perto dos playoffs da Libertadores. Então isso facilita nas negociações para o jogador querer vir. Se confirmado que pode ser Fred ou Luiz Araújo, isso dá um gazinho a mais, mas eu não escolheria os dois, porque querendo ou não, o salário e a vinda é muito cara. Eu preferiria trazer jogadores de destaque daqui mesmo, até por questões de já estar adaptado. E eu não sei, né? Fica um burburinho, né? Ganso saindo, será que pinta no Atlético? Acho que não, mas só um burburinho que dá para aprofundar no vídeo que eu quero fazer sobre o Bernardo e o Júnior Alonso. Mas sobre o Vasco, para mim, vai ser complicado. Acho que é um jogo que é muito difícil você dizer quem pode vencer, porque querendo ou não, o Vasco é muito 8 ou 80, o Atlético também tem muitos erros. Então eu não sei se o Renato vai conseguir explorar os erros do Atlético, que é o time querendo ou não ter um mental um pouco frágil para mim. Mas acho que se o Renato fazer o que ele sempre faz, que é colocar o David nesses jogos mais complicados, porque ele consegue fazer um pivô melhor do que o Spinelli e o Brenner, acredito que o Atlético pode vencer, porque o David ele é punta, ele não é centroavante, então ele faz fora da ação dele, ele não consegue efetuar bem. E tem a questão também que a maioria dos jogadores do Vasco sempre tem alguma coisinha, como eu posso dizer? Me fugiu a palavra, mas sempre algum defeito, não é defeito que eu queria usar para falar sobre os jogadores dele, mas alguma fraqueza, sabe? Me veio à mente, a palavra que eu queria usar que é fraqueza. Então, eu acho que é um jogo que é possível a vitória, não é como se fosse um Palmeiras, um Flamengo, mas o Atlético tem que saber jogar e tem que entrar sabendo que é um jogo que vencer é necessário, como foi hoje na quarta-feira. Tem que levar esse pensamento para o domingo também, que aí você sai de férias tranquilo, igual a diretoria consegue com maior facilidade trazer novas peças, consegue retirar peças, porque às vezes a pessoa vai ver que o clube está numa situação boa, então vai tentar, se ela pede no Renier valor mínimo, vamos pôr 5 milhões, vai trabalhar com valor baixo. O time vê que o clube, sei lá, é o 10º, ele não vai tipo, eu pago 1 milhão, sabe? Vai tentar negociar bem próximo do que o Atlético quer. Então, o Atlético vencer o Vasco e ficar nas cabeças de cima é importante tanto para negociar atleta, para os atletas saírem com a mente mais limpa, para a torcida não encher o saco, para os jornalistas não criar teoria, não criar burburinho, e assim o Atlético ter 15 dias livres durante a Copa e voltando aos treinos também ter uma preparação melhor para o Barba não sentir uma pressão que já é grande, porque voltando vai ser uma loucura, sabe? Vai ser algo extremamente complicado, querendo ou não, você não sabe quem vai vir, porque, se eu não me engano, tem que esperar quase setembro para saber quem são seus adversários. Tem a Copa do Brasil, que ainda é uma loucura, porque, como eu falei, dependendo de como for essa janela, o Juventude pode dar sim um perigo para o Atlético, mesmo que a obrigação de classificação seja do Alvinegro, mas, pensando sobre o Vasco, tentar trabalhar em cima
possível formação que pode ter. E eu acho que o Atlético, por jogar em casa, é mais confiante. Se você fosse para apostar, eu apostaria no Atlético, mas pelo que os dois times vêm apresentando e tudo, de uma inconstância, de um futebol também não tão bem apresentado, eu chutaria que vai ficar 1-1. Mas e você, Atlético? Você acha qual vai ser o placar? No mais, é isso. Peço que se inscreva, curta. Sobre Atlético Mineiro, a gente se vê no domingo, ou melhor, segunda-feira, porque é uma sequência de jogos, então eu tenho que separar muito tempo para poder gravar. E querendo eu não vou dormir tarde, porque são 3 jogos em sequências. E se você quiser ver outros vídeos do canal sobre o Atlético, na sexta eu vou tentar postar sobre a fala do Alonso, sobre uma possível vinda do Ganso, como seria a relação do Bernardo, que está tendo agora, e também... Mas se você quiser ver outros vídeos, na sexta vai ter o vídeo do pós-jogo do Cruzeiro, que será que vamos ter? Na Libertadores, o Mineiro representando, e na Sul-Americana, outro Mineiro representando, além do outro Mineiro representando a Sul-Americana? Põe isso no comentário também para gerar debate. No mais é isso, nos vemos sobre Atlético na segunda, sobre Vasco da Gama, e se você quiser me rever, um garantido é o pós-jogo contra o Cruzeiro, o pós-jogo do Cruzeiro. Mas é isso, até a próxima.